18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6 horas e 1 minuto em Manaus, começando mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karine Leão. Alô, Carlão, boa noite, tudo bem? Beleza? Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Muito obrigada pela sua companhia. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui nos 18 horas. Mix. Legal, é a sua companhia melhor, ainda mais se você participar conosco, hein? Acione aí o nosso WhatsApp 994887592, valendo a sua participação. Exatamente, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E está valendo também a sua participação para você que nos assiste ao vivo pelo YouTube. Manda também a sua mensagem de texto. Legal. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Seca no Amazonas já afeta mais de 330 mil pessoas em todo o estado. Em Manaus, o Rio Negro baixa 5 metros só no mês de agosto. Começa hoje campanha nacional de vacinação contra a influenza. Supremo Tribunal Federal mantém a suspensão do aplicativo X no Brasil. Legal, 6:02, mais uma vez boa noite para você em 100,7. Seja muito bem-vindo aqui no melhor Mix do Brasil. Esses e outros assuntos, os destaques do dia. Os destaques desta segunda-feira, 2 de setembro de 2024. Você confere agora. 18 horas no ar. 18 horas. Olha, Karine, ouvintes, vamos começar o programa desta segunda-feira falando aí da seca severa que já traz sérios prejuízos para o nosso Amazonas. A situação é de extrema preocupação. A seca já afeta mais de 330 mil pessoas em todo o estado. Vale lembrar, Carlão, que todos os 62 municípios do estado já estão em situação de emergência e mais de 82,5 mil famílias sofrem diretamente os impactos dessa estiagem, que, como a gente sempre fala aqui, pode superar a do ano passado, que já foi recorde em 120 anos. Essa vazante do rio, mais intensa do que do ano passado, preocupa muito, porque acontece num rio que já estava mais seco e a população do Amazonas, é claro, que padece mais uma vez. Muito, hein, Karine? Essa combinação de seca e queimadas está criando um cenário ambiental crítico. As cidades estão enfrentando sérias dificuldades para receber insumos essenciais, o que aumenta ainda mais o preço dos produtos. Quem depende do transporte fluvial, especialmente nas comunidades indígenas e ribeirinhas, sofre. Corre o risco de ficar completamente isolado esses municípios. A logística no estado já é desafiadora e agora se tornou uma luta pela sobrevivência. Carlão, os impactos dessa seca vão além aí da falta de água. Estamos vendo os municípios, um aumento nos preços, que afeta diretamente o bolso do cidadão. E quem mais sofre, é claro, são aqueles que já estão em situação de carência, de vulnerabilidade. O que antes era básico e acessível, agora está se tornando um luxo em algumas comunidades ribeirinhas. É a dura realidade que a seca nos impõe, sem previsão de alívio a curto prazo. Olha, Karine, e o que as autoridades estão fazendo é a grande pergunta e é a grande preocupação nossa e de todos. O estado decretou emergência, mas as ações ainda são tímidas diante da gravidade da crise. Nós precisamos de mais do que decretos e discursos, precisamos de ação imediata e, é claro, ação eficaz, ação que resolva. É necessário garantir, sim, que as comunidades isoladas recebam a ajuda que precisam e necessitam, com urgência, inclusive, para ontem, e que medidas de prevenção e mitigação sejam colocadas em prática para evitar que essa situação se repita novamente. Pois é, tá precisando de ação, né? Ação efetiva, né, Carlão? É muito bonito, tem muito discurso, muita coletiva, muito isso, muito planejamento, mas na hora lá, tá aqui a gente falando de que mais de 300 mil pessoas já são impactadas com a seca. Não deveria ser notícia. Deveriam ser que mais de 300 mil pessoas estão sendo atendidas previamente pelo governo do estado do Amazonas com ajudas para minimizar os impactos da seca. E não que essas pessoas já são impactadas, já estão sofrendo por causa da estiagem. A resposta a essa crise deveria ser rápida e eficiente. Não é apenas uma questão de resolver o problema agora, mas também de evitar que ele
se agrave nos próximos anos, porque pelo que a gente está vendo, vamos ter ano após ano situação assim ou pior. Precisamos repensar aí como a gente lida com o meio ambiente e a gestão de recursos hídricos aqui do estado. Se não agirmos de forma decisiva, planejada, organizada, responsável, o futuro pode ser ainda mais sombrio aqui pra gente. Infelizmente, Karime, não podemos continuar ignorando realmente esses sinais aí, que são sinais claros, sinais que a natureza está nos dando aí a todo tempo. A seca de 2024 é um alerta urgente para todos nós aí. Se não agirmos agora, estaremos condenando gerações futuras. Esse é um dos grandes problemas, a enfrentar crises ainda mais graves. Essas gerações tão complicadas. É hora de unir forças e buscar soluções reais e sustentáveis para proteger a Amazônia e, é claro, proteger o seu povo. Exatamente. Sem planejamento, sem responsabilidade, sem ação prévia, não tem como melhorar esse quadro, nem agora esse ano de 2024, muito menos os próximos anos. Aqui o Rio Negro, o segundo maior afluente do Rio Amazonas, secou 5 metros e 32 centímetros só no mês de agosto. O volume perdido esse ano é 73% maior do que agosto de 2023, quando o Rio Negro secou 3 metros e 6 centímetros. Olha, sem dúvida é uma situação extrema e muito preocupante para todos. Como você diz, como nós estamos dizendo já há um bom tempo, Karime, a cota preocupa e preocupa muito, porque mostra que a vazante está mais intensa em um rio que já está mais seco do que em 2023, quando houve a estiagem recorde na Amazônia. Então é realmente uma situação preocupante. Sim, Carlão, vamos atualizar esses dados agora com a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, qual é a cota do Rio Negro hoje, Nathalie? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes aqui do nosso programa 18 horas. Karime, a gente queria estar muito trazendo notícias boas sobre a situação da estiagem aqui, mas infelizmente essa não é a realidade para quem vive aqui na nossa região. Segundo a medição da régua instalada no porto aqui da nossa capital, o Rio Negro chegou hoje à marca de 19,53 metros. Como você disse, né, Karime, só agora no mês de agosto o rio baixou cerca de 5,32 metros e esse volume é cerca de 73% maior do que nós registramos na seca recorde em 2023. Essa realidade, Karime, inclusive, ela já é vista a olho nu. Se você for hoje, eu acredito, né, que boa parte dos nossos ouvintes conhecem ali aquela região da Balsa Amarela. A gente está falando da Manaus Moderna, do centro aqui da nossa capital. Por lá, Karime, o cenário já é bem diferente do que há 2 semanas atrás. A gente já consegue visualizar assim a olho nu, banco de areia, e você desce ali a região do Escadão. Em frente ao mercado municipal, Adolfo Lisboa, tem uma escadaria para você poder ter acesso a Balsa Amarela, né, que é um local ali onde as pessoas costumam pegar aquelas lanchas rápidas, os famosos ajatos, né, com destino aos municípios do interior aqui do nosso estado. Então, assim, a faixa de areia já é uma faixa de areia muito longa e antigamente, há 2 semanas atrás, não por exemplo, assim. Isso não existia. Então, é um cenário já bem diferenciado. Sim. Que a gente pode, né, visualizar já aqui na nossa capital. Na Ponte Rio Negro também, a gente já vê aquela parte da ponte que geralmente fica submersa, já a parte do concreto, aquela parte da ponte, dos alicerces, né? Não sei o nome direito que dá, mas que não dá para ver e que agora com a seca a gente enxerga fácil. E aí, Karime, né? A gente tentou ouvir realmente a Defesa Civil para tentar entender qual que é a preocupação diante desse cenário, porque o que a gente está falando? O Rio Negro está hoje na faixa de 19,77 metros, quase 4 metros a menos do que a gente registrava neste mesmo dia em 2023. No dia 1º de setembro de 2023, Karime, o rio estava em 23,60 metros. O Rio Negro, então, estava a cerca de 7,7 metros de bater o recorde da estiagem, que foi de 12,70 metros. A gente registrou isso aí no dia 26 de outubro do ano passado. Com o Rio Negro descendo cerca dessa variação aí de 25 centímetros
centímetros a 30 centímetros por dia. Infelizmente, a gente deve bater isso aí muito antes. Assim, os prognósticos climáticos indicam que no início de outubro a gente nós possamos já bater esse esse recorde aí. A gente espera que não, a gente torce muito para que não, porque a gente está falando aí de um cenário, né, de mais de 300 mil pessoas que já estão sendo afetadas de maneira direta, mas os prognósticos climáticos indicam, não é de hoje, né, que a gente vem tentando ouvir os especialistas para tentar alertar não somente as nossas autoridades, mas a população como um todo do cenário climatológico que a gente está vivendo, mas infelizmente, né, as bacias seguem registrando chuva abaixo da média e a gente não teve nem tempo de se recuperar da seca do ano passado e a gente já está noticiando uma nova seca histórica. E para a gente entender um pouco mais desse cenário, eu conversei com a Jussara Cury, ela que é pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, e ela explicou um pouco mais sobre essa descida do Rio Negro. Vamos conferir. O Rio Negro em Manaus apresenta descidas maiores para essa fase, acima de 20 centímetros, e hoje os níveis estão 2 metros abaixo da faixa da normalidade. Então, o que isso quer dizer? Né? Que entramos numa fase da intensificação da vazante na bacia, porque a maioria das estações monitoradas apresenta esse processo de recessão. É como se todas as estações monitoradas apresentassem descidas nesse momento. Então, na região de cabeceira, ali no Alto Solimões, em Tabatinga, os níveis são considerados muito baixos para essa época, e com os registros dessa semana, já estamos na 3ª maior vazante desse posto ali no Solimões. 18 horas. Olha aí, Karime e Carlão, a gente ouviu a fala aí da pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, a Jussara Cury, e ela atualizou a gente não somente sobre a região do Rio Negro, mas ela também falou ali da região do Alto Solimões. Pra gente ter ideia, né, ela disse aí, o Rio Negro tem baixado cerca de 20 centímetros por dia, mas em regiões na cabeceira do Solimões, por exemplo, a situação, o cenário é bem pior, né, porque o Rio Solimões, por exemplo, está a cerca de 4 metros abaixo do que registrou no ano passado. Ou seja, o Rio Solimões registrou ontem 45 centímetros. São pessoas, Karime, que realmente já estão isoladas e se alimentando do que elas conseguem colher. Inclusive, Karime, a gente entrou em contato com a Defesa Civil de lá, do município de Tabatinga, e aí a gente tentou, né, realmente ouvi-los, mas a gente não teve nenhuma resposta, mas o que eles disseram foi o seguinte, que lá, né, a gente sabe, aquela região ali da Tríplice Fronteira, existem muitas comunidades indígenas. Certo. E aí, como eles não têm acesso à água potável, muita gente tem lutado, né, para voltar para casa ali, e aí o que essas pessoas fazem? Pegam a pouca água que tem, tentam ferver a água no fogo para não tomar água contaminada. Gente, mas é isso que eu falo, gente. Como que o governo do estado deixa chegar numa situação dessa? Deixa as pessoas terem que estar praticamente bebendo lama. Não pode. A gente está sabendo dessa situação que íamos enfrentar desde o ano passado. Cadê a estratégia? Cadê o planejamento? Não adianta fazer vídeo bonito dizendo que está dando acesso à alimentação, está sendo bonito e distribuindo não sei quantas mil cestas básicas, se tem comunidade bebendo lama praticamente. E aí, Karime, o Rio Negro, ele nasce ainda lá na Colômbia. E outra situação que não é tão diferente é em São Gabriel da Cachoeira, onde o Rio Negro chegou a marcar 4,83 metros nesse domingo. Por lá, a situação também já é bastante complicada, e os municípios da região metropolitana aqui de Manaus também vêm sofrendo, como explica aí a especialista Jussara Cury. Vamos conferir. Para a região metropolitana, como é o caso de Manaus, o período da estiagem começou na época das descidas, né? O mesmo ocorre, por exemplo, no posto de Itacoatiara. Só que essa região apresenta níveis baixos, se a gente for comparar, por exemplo, com o ano passado ou com os anos anteriores, que apresentaram cheias normais, né? Então, seria isso. O prognóstico climático para essa semana indica pouca chuva ou chuva abaixo do normal, né, em toda a bacia. Então, realmente é a fase da estiagem, né, mais acentuada aqui para a região. 18 horas.
Karime, Carlão, é isso. A gente ouviu aí a fala da Jussara Cury, ela que é pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil. E aí, Karime, só para finalizar, a gente sabe, né? 62 municípios aqui do Amazonas, todo em emergência por conta de toda essa situação. Mais de 300 mil pessoas já são afetadas de maneira direta. E a gente vai seguir, é claro, acompanhando e cobrando das nossas autoridades que tomem não somente palavras, né, Karime, mas que tomem realmente ações que possam mudar a vida dessas pessoas, que não dá para continuar bebendo lama. Não, sem dúvida. Nathalie Moraes, muito obrigada pelas informações. Não dá, né, Carlão? Valeu, Nathalie. Até porque, Karime e ouvintes, nós já entramos em setembro. E setembro, né, é um mês que sempre promete muito calor. E é um calor extremo no Amazonas. E a principal causa é a escassez de chuva, como todo ano acontece. O fenômeno não é apenas uma questão de desconforto. Ele traz riscos sérios à saúde e ao meio ambiente. Exatamente, Carlão. E a gente tem falado aqui no 18 Horas, alertado sobre o assunto. Com menos chuva, o ar seco e as altas temperaturas tornam a vida ainda mais difícil, especialmente nas áreas urbanas, onde a sensação térmica pode ultrapassar os limites toleráveis. A gente já falou aqui daquele calorão absurdo, né? O que a gente estava fazendo para minimizar isso tudo. E a situação é preocupante, especialmente para aqueles que já sofrem com problemas respiratórios. E com a seca, a poluição do ar tende a aumentar ainda mais. E o calor extremo agrava as condições de saúde da população. Além disso, as altas temperaturas podem sim intensificar as queimadas que já castigam a região. Outro problema sério que nós estamos passando é um ciclo vicioso que ameaça não só o bem-estar das pessoas, mas também, claro, o equilíbrio ambiental no estado, no Amazonas. Carlão, e vai afetar o bolso também do consumidor, porque por causa da falta de chuva e da seca, a conta de luz vai ficar mais cara em setembro. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, adotou a bandeira vermelha patamar 2 para o mês agora de setembro. Inclusive é a primeira vez que a agência aciona a bandeira vermelha 2 desde agosto de 2021. E isso acontece por conta das previsões de chuvas abaixo da média que está acontecendo. Isso vai representar aí um custo extra de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. E, Carlão, o governo justificou a medida pela previsão aí, como você falou, de chuvas abaixo da média no próximo mês, o que vai significar menor quantidade de água nos reservatórios do país. E segundo a ANEEL, a redução vai ser de cerca de 50% abaixo da média. Mix. Olha só, o Amazonas teve o pior agosto em relação a queimadas dos últimos 26 anos, de acordo com dados do INPE. Esses números levam em consideração o monitoramento feito desde 1998, quando o órgão começou a série histórica. E o Amazonas registrou mais de 10 mil queimadas só no mês de agosto. O repórter André Meirelles, ele está acompanhando essa situação, atualiza as informações com a gente agora, conversa ao vivo agora no 18 Horas. Boa noite, André. Então, essa onda de queimadas se deve a quê? É o período cíclico mesmo, né, André? Conta mais pra gente. Vamos lá, muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você, ouvinte. Olha só, as informações que a gente tem é que aqui na Amazônia os incêndios, eles não são naturais, né? As florestas tropicais que estão intactas ali, normalmente elas não queimam, isso por serem muito úmidas. As queimadas na Amazônia são quase sempre causadas ali pelo ser humano, né? Por atos como o garimpo ilegal, nas diferentes etapas do desmatamento, seja ali tanto para limpar a terra da vegetação depois que grandes árvores ali são derrubadas, ou para enfraquecer ali a floresta, né? O que explica agora pra gente entender melhor essa situação, o geógrafo e ambientalista Carlos Duriga, ele vai explicar mais detalhes aí sobre essa situação. Nós estamos passando atualmente por uma junção de fatores relacionados a aquecimento global, por sua vez influenciando o fenômeno El Niño em curso, levando este período a um extremo ainda maior, né, de intensidade, e isso levando a um recrudescimento, né, uma piora desse período de verão amazônico em que todos os anos passamos, mas que nesse em especial está um período de calor e seca exacerbado justamente por essa junção de fatores. Soma-se a isso o resultado de atividades humanas relacionadas a atividades agropecuárias,
produtivas e mesmo ações criminosas, né, de incêndio, que levam a incêndios florestais, tanto em zonas urbanas quanto em zonas rurais. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvinte, a gente conferiu a fala aí do Carlos Durigan, ele é ambientalista. Olha, o número de focos de incêndio aqui na Amazônia no mês de agosto atingiu o maior nível, isso desde 2010, segundo o INPE, né? Como vocês também falaram no começo, que neste ano o bioma enfrenta aí mais uma seca recorde, depois aí que teve essa estiagem que mudou, né, a paisagem de alguns dos principais rios aqui da região, isso no ano passado, né? E tem os satélites aí que detectaram 38.266 focos de incêndio aqui na Amazônia, isso só no mês de agosto, hein? Isso mais que o dobro do ano anterior e o maior número para o mês, isso desde o ano de 2010. A gente tá falando aí de 14 anos, né, Caramba, E essa fumaça aí, a gente sabe que essa fumaça que dessas consequências desses focos de queimada traz consequências ruins para a nossa saúde, né? E, inclusive, até a Defesa Civil aqui do estado do Amazonas, através aqui do Charles Barroso, né, que é o chefe de monitoramento e alerta aqui da Defesa Civil do estado do Amazonas, trazendo aí esse alerta sobre essa fumaça. Vamos acompanhar. Vivendo aí esse pico aí de foco de queimada que tem resultado aí na qualidade do ar, principalmente nos municípios onde esses focos estão mais em evidência, trazendo aí transtorno para a nossa população. A gente recomenda que a nossa população residente desses municípios possa tomar algumas medidas de prevenção, como usar máscara, evitar atividades físicas no ambiente externo, né, expostos a essa fumaça, para que possa minimizar qualquer problema correlatos a essa quantidade ou essa concentração de material particulado que está sendo observado no estado do Amazonas, principalmente na região sudeste do nosso estado. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvinte, a gente conferiu a fala do tenente Charles Barroso, que é chefe de monitoramento da Defesa e alerta, né, da Defesa Civil aqui do estado do Amazonas. Olha só, a Defesa Civil também emitiu um alerta hoje sobre uma onda de calor que vai acontecer amanhã, dia 3 e dia 4, que é quarta-feira, né? Não é isso, nessas datas? Sim. Só que terça e quarta. Terça e quarta, uma onda de calor. Aí o tenente falou aí as recomendações, usar um boné, usar aí, né, protetor solar. Hidratar muita água, gente. Muita água. Muito líquido também. Mas também é um alerta de chuvas. Olha só, para quinta e sexta, né? A gente sabe que quinta é feriado agora, né? Feriado. E quem explica esses detalhes pra gente de como vai ser isso quinta e sexta é o meteorologista do INMET, Sidney Abreu. A região metropolitana de Manaus, para os próximos dias, apresentará temperaturas mínimas de 26 graus no horário no período da noite e nos horários mais quentes do dia em torno de 36 graus. Teremos chuvas isoladas no dia 22 e 23 deste mês, ou seja, quinta e sexta-feira. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão, a gente conferiu a fala do tenente Charles Barroso, chefe de monitoramento do Sidney Abreu, que é o meteorologista do INMET aí, falando de previsões de chuva, mas a gente sabe que nesse período, né, é difícil ter aí chuva, é mais mesmo essa estiagem, essa seca que acontece. São casos isolados. Casos isolados. Outra, além né? de que chova, que tenha toda essa previsão, essa chuva aí, a maioria das vezes, acomete só algumas partes ali, principalmente no interior do Amazonas, né, que é aqui na cidade de Manaus. Exato. O INMET também aí, a previsão do tempo é só mesmo esse sol aí escaldante. Um sol para cada manauara. Beleza. Leva o meu para você, André. Vamos Obrigada nessa. pelas informações, tá muito quente mesmo. Valeu, André. Valeu, André. 6h24, você no melhor Mix do Brasil. Mix. E vamos falar dos bastidores da política local, Carlão? É que tá lá, né? Cíntia Blink na área. Já está aqui Cíntia. comigo. Boa noite, Cíntia. Então, o Ministério Público Eleitoral pediu a suspensão do festival Passo a Passo. Mas aí, logo depois, o Tribunal Regional Eleitoral negou e manteve o festival. Tá tudo ok pro festival. Quem enfrentou um sol absurdo, um calor de derreter para conseguir uma pulseirinha lá, não fique triste. Vai ter festival. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Oi. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, foi uma novela, né? Cancela, bota casaco, tira casaco. Mas sim, ao que tudo indica, até o presente momento, teremos o Festival Manaus Passo a Passo 2024.
Porque, como o Karime explicou, né? O Ministério Público se movimentou, o Ministério Público Eleitoral, por quê? Argumentou que o festival poderia trazer uma desarmonia aí na briga entre todos os candidatos a prefeito, colocando o atual prefeito que está tentando a reeleição, Davi Almeida, numa posição de promoção dele. De vantagem até, né? Sim, em relação aos demais. Só que aí a história foi analisada ali pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, mais precisamente pelo juiz Rafael Rodrigo Silva Raposo, e ele entendeu que o festival faz parte do calendário oficial da cidade e que não havia provas de que haverá ali uma promoção do atual prefeito. Então, ele entende que pode continuar. Manda bala aí que tá permitido. Tudo bem. Certo. É a decisão de um juiz. Então, ainda pode ser que cabe recurso, cabe tentar derrubar. Mas o que está mantido agora é de que teremos sim festival. Beleza. Blink, olha só, o Comitê de Combate à Corrupção entrou na briga agora contra a compra de votos, que é sério, né? Realmente acontece. O comitê lançou agora uma cartilha para orientar o eleitor, é isso? É exatamente isso. O Comitê de Combate à Corrupção em apoio, também recebeu apoio aí do Sindicato dos Fazendários do Amazonas, o CIFAM. Então, os dois juntos criaram a cartilha de combate à compra de votos nessa eleição de 2024. Nessa cartilha, o coordenador da ação, Carlos Santiago, advogado, ele fala que os leitores vão poder entender aí os passos de quando há uma tentativa de compra de votos, o que seria uma prova, porque como que faz a denúncia, que provas poderia anexar essa denúncia enfim, né, que seja combatido ali essa compra de votos. E essa cartilha está acontecendo pelas mãos aí do Comitê de Combate à Corrupção, em apoio com o CIFAM, e assim a gente consegue ter eleições mais limpas. É a tentativa desse grupo da sociedade civil, né, organizada, tentando fazer com que as eleições não tenham aí compra de votos, ou que, se houver essa tentativa, que seja denunciado pelas pessoas, mesmo que todo mundo seja um agente de controladora, fiscalização, né? De fiscalização, exatamente. Legal. Difícil. Legal, mas é bom que o cidadão, né, há um movimento, né? Isso é interessante, a atitude é sempre interessante. Se souberem que estão fiscalizando, vão ter um pé atrás ali de tentar fazer essa compra de votos. Boa. Blink, agora todas as candidaturas de prefeito e vice já foram homologadas lá no Tribunal Regional Eleitoral, tá tudo ok ou ainda tem gente que atrasou? Todas não tá não, porque a Justiça Eleitoral tem até dia 16 agora, então tá acabando aí o período, né, seguindo o calendário eleitoral, que agora dia 16 é o último momento para julgar todas as candidaturas. A candidatura de Amon Mandel ainda não foi deferida. Amon Mandel, vamos lembrar, ele foi o último, né? Ele foi um dos primeiros a fazer a convenção, mas ele foi um dos últimos ele foi o último a registrar a candidatura de fato. E aí isso também faz a justiça ficar mais lenta em relação a ele. Não mais lenta, na verdade é proporcional ao tempo que ele... Chegou por último, tá analisando por último. Exatamente. Digamos. Então, mas tá dentro do prazo totalmente, né? Hoje é dia 2, a Justiça Eleitoral tem até dia 16 para dizer tudo certo. Agora, eu tenho uma outra informação aqui que é muito legal. Tá acontecendo lá no Ministério Público do Estado do Amazonas, teve eleição por lá. Por falar em eleição, vamos falar de uma outra que a gente só fala, de Manaus. E aí, Ministério Público do Estado do Amazonas vai ter novo Procurador-Geral de Justiça pro biênio 2024-2026. E aí, hoje teve votação e saiu a lista tríplice. Nessa lista tríplice estão Leda Mara Nascimento Albuquerque, nossa, conhecidíssima, né? Já fizemos 1000 matérias, ela inclusive já esteve nesse posto. Lília Maria Pires Stone e Carlos Fábio Braga Monteiro, outro que também já foi procurador-geral algumas vezes. A Leda teve 101 votos, portanto a mais votada no MP. A tradição diz que o governador dá ok para o nome mais votado, mas essa tradição foi rompida antes já, por Wilson Lima. Então, outra coisa, Leda já processou o Wilson Lima.
Então não sei. Pode ser que ela não ocupe, né? Pode ser que ganhou, não. mas não vai levar. Pode ser que não, vamos ver. Mas a lista é essa: Leda Mara, Lilia Stone e Fábio Monteiro. O Fábio Monteiro recebeu 65 votos e a Lilian recebeu 76. Se for pegar o segundo lugar, que é a Lilian, e pegar alguém que ainda não foi presidente, pode ser que venha a ser a Lilia Stone, né? Vamos conhecer um novo nome aí como, Procurador-Geral de Justiça. Mas é só eu achando coisas. Porque a lista tá na mão do governador. É assim que funciona mesmo, tá, gente? Passa uma lista tríplice de todo mundo que quer concorrer. Esse ano concorreram 9. Desses 9 tiram 3. 3 vão pra mão do governador. Como eu falei, tradicionalmente, o mais votado é quem o governador escolhe, mas ele não é obrigado a fazer isso. Ele faz por uma questão ali de, bom, se a categoria entendeu que é esse, então deve ser. Mas ele já rompeu com isso antes. Então agora pode ser que ele rompa de novo. Se não, será a Leda. Mas eu fosse pra apostar, acharia difícil. Também. Beleza, Cintia, olha, explica pra gente. O prefeito Davi Almeida, candidato à reeleição, ganhou na justiça uma causa contra o também candidato Amon Mandel, direitos de resposta. Sim, eu esqueci que eu tinha separado que deve ser publicado nas redes sociais do Amon, inclusive. Eu posso falar palavrão aqui? Porque o candidato fala. Então... foi um vídeo que é considerado que difamava, né, o Davi Almeida. Sim, o Amon Mandel fez um vídeo. Nesse vídeo ele faz uma denúncia falando, na verdade ele propõe para o eleitor que se houver tentativa de comprar voto, aceite o dinheiro, porque o dinheiro é seu. Gente, isso é ilegal, tá? Não aceita. Tem a cartilha anticorrupção, inclusive, que a gente acabou de falar. Mas não vote em quem tentou comprar seu voto. Era mais ou menos isso. Aí ele fala, não façam eles voltarem para lá, tirar o nosso dinheiro do seu bolso e levar pra tinta e levar pra pi e levar pra bandidagem. É o que ele fala. E aí, o atual prefeito Davi Almeida, isso é um trecho do vídeo, tá? O atual prefeito Davi Almeida entende que houve ali, né? Sim. Que feriu a honra dele e tudo mais. E agora a Amon terá que pagar uma multa de 5.320,50 centavos, o que eu achei que tá baixinho. Né? Ele vai pagar se ele não publicar a retratação do Davi Almeida no Facebook e no Instagram com o dobro do tempo de visualização. Tá lá na peça isso, assim. O direito de resposta do Davi Almeida. O Davi Almeida vai ter o direito de resposta, vai gravar lá o direito de resposta dele. O Amon vai ter que publicar nas redes sociais dele, Instagram e Facebook, pelo dobro de tempo que ficou a peça do Amon. Caso contrário, ele paga essa multa aí, que é de 5 mil. Ou se ele cumprir ela de forma parcial, ou seja, só retirar o vídeo, por exemplo. Não adianta. Então, ele vai... Imagina, aí ele vai ter que publicar nas redes sociais dele. Preferia pagar a multa. Ou paga essa multa que tá barata, né? Também, tá barata. Aquele risco calculado, né? Que chamam. Pode ser. O juiz quem deu aí a decisão foi o Roberto Santos Tactomi. E sim, ainda cabe recurso. Então ainda pode ser que essa história continue rolando aí na Justiça Eleitoral. Vamos ver. Provavelmente vão pedir alguma outra coisa. É isso. Volto com você com mais informação amanhã. Obrigada, Cintia. Até amanhã. 6h33. 18 horas. Legal, continue em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. Polícia descobre rede de pedofilia comandada por padre católico em Coari, que é no interior do Amazonas, aqui perto, inclusive. Nosso assunto é instante, já. 18 horas. Agora vamos com a previsão do tempo, hein? Para amanhã, terça-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens durante a manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica ok, fica aberto. A mínima prevista de 26 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. As chances de chuva são de 5% e a umidade relativa do ar fica entre 43% e 77%. Mix.
6h34, agora falando de saúde, hein? O governo do Amazonas retomou os trabalhos para contratar uma organização de saúde com o objetivo de comandar o Hospital Pronto Socorro 28 de agosto e o Instituto Dona Lindu, aquela famosa OS, cara. Pronto, aquela história que a gente já está falando aqui, não é de hoje, né, Carlão? OS. Pois é, uma questão polêmica aí que está no meio dessas decisões da Justiça. Para a gente ter uma ideia, o governo do estado gasta hoje 22 milhões de reais por ano para manter o 28 e o Dona Lindu funcionando. Com a contratação de uma organização social, esse valor vai aumentar para 34 milhões de reais ao ano, gente. Ou seja, não está fazendo muito sentido, né? Trocar a administração e pagar mais, né, Carlão? Fecha a conta. Inclusive, Karine, é muito complicado. O deputado Wilker Barreto, da Comissão de Saúde do Amazonas, quer saber por que o Ministério Público, que foi contra as organizações sociais na saúde do Amazonas, não se manifestou nessas novas tentativas do governo. Os detalhes vamos conferir com a repórter Odinera Araújo. O Amazonas testemunhou hoje mais um capítulo na novela da entrada das organizações de saúde, OSs, na rede pública estadual de saúde em Manaus, depois que o auditor-relator do Tribunal de Contas do Amazonas, Luiz Henrique Mendes, anulou a suspensão do edital interposta por ele mesmo, porque a relatoria é de outro conselheiro, no caso Luiz Fabiano Barbosa, que relata os casos envolvendo a Secretaria de Saúde do Amazonas. O governo do estado retomou o edital para as OSs interessadas em comandar o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto e o Instituto Dona Lindu. O edital de chamamento público para contratar uma OS para comandar o 28 de agosto e o Dona Lindu tinha sido suspenso após a representação do Sindiprive, o sindicato que cuida dos trabalhadores terceirizados da saúde. Uma das alegações é que o governo do estado gasta hoje 22 milhões de reais por ano com a administração do 28 de agosto e o Dona Lindu. Com a contratação da OS, porém, o governo pretende repassar 34 milhões de reais por ano à organização social para gerenciar as duas unidades de saúde. Essa disparidade precisa ser melhor avaliada, na opinião do deputado estadual Wilker Barreto, que também entrou com recurso no TCE pedindo a suspensão do edital para a entrada das OSs no 28 de agosto e no Dona Lindu. A decisão de se abrir o edital para uma OS administrar duas unidades hospitalares de suma importância pela bagatela de 2 bilhões de reais num contrato de 5 anos precisa ser melhor abordado. O edital não traz nada que diga que a matéria mereça alguma credibilidade de economicidade. O que eu estou pedindo é a suspensão do edital para que o Estado tenha a oportunidade de mostrar para o Tribunal de Contas, Ministério Público e a Assembleia e a sociedade para que a gente tenha certeza que isso é um bom negócio. Porque em fevereiro deste ano, o Ministério Público recomendou a suspensão do edital. E eu quero entender o porquê que agora, nessa segunda tentativa, o próprio Ministério Público não se posiciona, porque não mudou muito do que foi o primeiro edital. Pela retomada do edital, as OSs interessadas no comando do 28 de agosto e no Dona Lindu têm até 9 de setembro para entregarem manifestação de interesse. A abertura dos envelopes com as propostas está previsto para o dia 10 de setembro. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, agora 6h38 em Manaus. E quem lembra do caso recente, inclusive, do padre católico Paulo Araújo da Silva, preso lá em Coari por pedofilia no início do mês de agosto. A polícia agora encontrou com ele mais de 260 mídias de sexo explícito do sacerdote com as vítimas, meninas menores de idade. Agora, a polícia descobriu que o padre comandava uma rede de pedofilia, Karine. Exatamente, Carlão. A polícia agora prendeu Lorena Marques, de 24 anos, acusada de ser integrante dessa rede de pedofilia no município de Coari. Quem tem essas informações é o repórter André Meirelles, que volta a conversar com a gente ao vivo aqui no 18 horas. Boa noite, André. Então, a Lorena Marques, ela trabalhava inclusive na paróquia
do padre, não é isso? Na paróquia do Padre. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão e você ouvinte. A gente vai conferir inclusive a fala do delegado José Barradas, que é titular da Delegacia Interativa de Polícia ali de Coari, aqui no interior do Amazonas, que fala aí sobre a continuidade das investigações, que foi descoberto que uma pessoa que prestava serviços para o padre Paulo, ali na paróquia local, também estaria envolvido nesse esquema criminoso, né? E que essa pessoa aí, como a gente está falando, seria então a Lorena. Vamos acompanhar. Lorena Marques é um transexual em que a função dele era aliciar as menores, né, as menores da paróquia. É bom ressaltar isso, que todas essas vítimas são da paróquia, né, na paróquia da Igreja Católica. Levava essas menores para o padre ter relação sexual. Ela tinha a função, ela trabalhava na paróquia lá, paróquia São Pedro, né? Ela era junta com o padre e a função dela era aliciar essas menores e levar até que o padre tenha relação sexual. Existem outras pessoas, eu não posso falar porque a investigação ainda corre sob sigilo. Aos poucos aparecem as vítimas na delegacia. Em relação às gravações, sempre é o padre, era bom ressaltar isso aqui, que sempre é o padre que durante a relação sexual ele mesmo gravava. 18 horas. Olha aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do delegado José Barradas, ali titular da delegacia de Coari, falando aí sobre mais uma atualização também desse caso aí. Estarrecedor, que cada ponto, cada atualização a gente fica assim mais indignado, não sei, chocado, enfim. É um absurdo. Segue. O que vai acontecer agora é que Lorena Marques vai responder por exploração sexual infantil e associação criminosa. Ela está agora à disposição da justiça. Agora a gente vai atualizar, Karime, Carlão e ouvinte, mais um caso aqui policial que a gente fala agora de duas prisões, né, que foram efetuadas entre sexta e sábado, né? A primeira foi a de Francisco de Oliveira Galvão Neto, de 31 anos. Ele se apresentou com os advogados no fim da manhã de sexta-feira. Horas depois teve o Klinger Luan, o Ferreirinha, né, e que também foi preso. Duas pessoas presas aí que a gente está falando do caso do motorista que foi linchado pelos motoboys, né? Na madrugada da semana passada. Isso, né? E na delegacia ali, Francisco, que teve ali a moto atingida por Jones, falou que está arrependido do crime, né? O mesmo, ele alegou ali por Klinger, que disse que queria apenas dar uma lição ali na vítima, né? A gente vai acompanhar agora a fala do delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que é o delegado Ricardo Cunha, que ele conta os detalhes dessa prisão. E ele também vai falar agora que não vai cessar aí a busca a Ayan Ferreira de Souza, que é um terceiro suspeito de participar do linchamento do motorista Jones Mota, de 55 anos, né, que aconteceu ali na zona leste de Manaus, desse caso que a gente está falando nesse momento. Então, 2 estão presos, falta aí também Ayan e mais outro suspeito também que o delegado vai falar agora. E foi possível no dia seguinte, já prender o primeiro. Não houve alternativa, né? Nós vamos nas casas dos familiares, dos conhecidos, de todas as pessoas que circundam ali os nossos alvos, e eles não têm alternativa. O primeiro se entrega na sexta-feira, o segundo se entrega no sábado. Entretanto, existe mais um foragido, né? Existe apenas um foragido, que é o Ian, e mais uma vez eu peço a ajuda da nossa população de bem. Nós somos a grande maioria, a gente nunca vai se curvar para o crime. Então, façam sua denúncia. Onde o Ian está escondido, o Ian te entrega, não tem alternativa, você tem que responder pelos seus atos. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvinte, a gente conferiu a fala aí do titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que é o delegado Ricardo Cunha, está à frente aí dessas investigações, falando da prisão desses 2 homens, né, suspeito aí de participar do linchamento do motorista Jones Mota, de 55 anos, que aconteceu ali na zona leste de Manaus, esse caso que repercutiu bastante aí. Agora o delegado, inclusive, deu o recado aí, Karime, Carlão, pro terceiro suspeito, né, que está sendo aí procurado. Então, o Ayan, né, que... O Ayan.
Exatamente. É o Ayan. Ayan, exatamente, que está sendo procurado aí pela polícia, e o delegado deu recado para que ele possa se entregar aí, né? Pediu ajuda também, novamente da população, né? Porque foi através da ajuda da população que conseguiu identificar aí esses dois suspeitos que já estão presos, né? Todo um trabalho investigativo, onde o próprio delegado falou agora que vai ali na casa de familiares, de parentes, de amigos, até chegar a vítima, né? E quando a pessoa se entrega, vai lá e se apresenta, se entrega, a pena pode ser bem reduzida, né? Pode ser menor, mas aí quando ela é encontrada, né, é considerada já foragida e não se entrega, e a pena pode complicar ainda mais pro lado dela, como é o caso da situação aí que está acontecendo com o Ayan, né? Como o delegado falou, já deu aí o recado para que ele possa se entregar, Karine Carlão. Valeu. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Até amanhã. Hora 6h45, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora Brasília, Karine Leão. Vamos para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, vamos lá, seguimos falando da polêmica aí do bloqueio da plataforma X aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal ficou do lado do Alexandre de Moraes e mantém o aplicativo fora do ar, é isso? Isso mesmo. Boa noite, Karime, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Karime, o X continua suspenso em todo o país, mas tem gente conseguindo acessar, fazer publicação, ver o que está rolando, enfim. Mas é porque algumas operadoras ainda estão concluindo o processo de bloqueio. E está dentro do tempo, viu? O ministro Alexandre de Moraes, ele deu 5 dias para que todas as operadoras cumpram a lei efetivamente. E para quem tem internet via Starlink, em casa, na propriedade rural, no interior do estado, né? Tem muitas comunidades do interior do Amazonas com acesso à internet via Starlink. O Twitter, para essas pessoas, segue liberado. Mas não é um privilégio, viu, Karine? Embora a lei alcance também a Starlink, o Elon Musk mandou a empresa dele não obedecer à determinação judicial do STF. Essa é a briga da briga, viu? Que também vai dar muito o que falar brevemente. É importante frisar, Karine, que a decisão de suspender o X já não é mais monocrática. É uma decisão colegiada da primeira turma do STF que, por unanimidade, referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, ficou mais difícil para o Elon Musk. Não resta para ele outra alternativa se não indicar um representante legal do X aqui no Brasil e pagar as multas impostas pelo STF pelas sucessivas infrações, principalmente por passar pano, digamos assim, para os crimes de ódio na rede social dele. Outro ponto, Karime, nessa história é com relação ao VPN, que é um aplicativo onde as pessoas conseguem acessar conteúdos bloqueados sem que haja um rastreamento do IP. O ministro Alexandre de Moraes, ele estabeleceu uma multa de R$50 mil para quem acessar o Twitter pelo VPN. Parece uma decisão desarrazoada, arbitrária, né, Karime? Vai pegar gente que não tem nada a ver com essa história, só quer ter acesso ao Twitter. A OAB Nacional, por meio do presidente Huberto Simonetti, entrou com recurso pedindo que o Moraes revise essa decisão. Esse ponto da decisão, ele não é contra a decisão de suspender o X, ele é contra essa questão do VPN, porque outras pessoas, na visão dele, de presidente, essas pessoas não podem ser prejudicadas, sofrer com os respingos dessa briga, dessa batalha judicial. Moraes, no entanto, ele voltou atrás só na parte que ele proíbe que as pessoas baixem o VPN nos Apple Stores da Google, da Apple, enfim, mas ele manteve a tal multa no valor de R$50 mil, o que continua sendo um absurdo. Então, a cada dia que passa, Karime Carlão, a queda de braço vai ganhando contornos maiores e também perigosos. Hoje à tarde chamou a atenção uma postagem do Elon Musk ameaçando apreender ativos do governo brasileiro. Ativos, entre aspas, assim, se não forem desbloqueadas as contas que foram suspensas por ordem do STF. Ou seja, Karime Carlão, ele está ameaçando bloquear as contas do governo federal. São muitas contas. Não é só do presidente Lula que está lá. Está lá também as contas dos ministérios, dos ministros, das autarquias, dos secretários nacionais, enfim, é muita conta que Elon Musk pode bloquear.
num instrumento de chantagem, digamos assim. A briga está respingando agora no governo Lula, que antes estava só assistindo a tudo de camarote, agora vai ser obrigado a se manifestar. Por enquanto, o Palácio do Planalto ainda não se pronunciou. É briga para mais de metro e vai durar a semana inteira. É novela do Netflix, né, Karine? Essa é uma bela briga. E é de cachorro grande essa briga aí. Briga de cachorro grande, cachorro com muito dinheiro no bolso. Ei, Cadu, olha só, o novo valor do salário mínimo, ou pelo menos essa é a sugestão do governo federal, deve passar, né, de 1.412 para 1.509 no ano que vem. Isso vai continuar mínimo, né, mas tudo bem, aumentou um pouquinho. Tem orçamento para isso, será, Cadu? Eis a pergunta, Carlão, que quem vai responder vai ser o Congresso Nacional, viu? O governo Lula encaminhou essa proposta, o projeto de lei orçamentária anual, que é o chamado de PELOA, com esse destaque aí, aumentar o salário mínimo em 6,27% para fixar o valor do salário mínimo em R$ 1.509. O valor atual, como você disse, é de R$ 1.412, então diferença é de R$ 97. É um reajuste pequeno, mas colocando no macro, é grande, né? É uma previsão grande de despesa para o governo. Esse reajuste, segundo o PELOA, que foi enviado pelo governo, ele está baseado na expectativa do Poder Executivo de crescimento do PIB de 2,64% e de 3,3% da inflação acumulada. E também está contando com a taxa de juros na média de 9,61% no ano que vem. É contar com o ovo dentro da galinha, viu, Carlão? Esse reajuste está um pouco fora da realidade, porque a gente sabe que no ano que vem o governo vai ter que apertar muito o cinto para conseguir fechar as contas. Então tá claro que tem um viés político por trás desse 6,27% de reajuste. A classe política até tolera 4%, 4,5%, mas 6,7% está sendo considerado pela classe política, principalmente pela CMO, pela Comissão Mista de Orçamento, um reajuste até acima do previsto. Mas isso ainda vai ser discutido nos próximos dias por uma comissão especial que é formada por deputados, senadores, que aí vai analisar tintim por tintim do projeto de lei orçamentária do governo. Importante frisar, é só uma proposta, não quer dizer que foi definido, tá, gente? Não é o valor que vai ser do ano que vem ainda. Isso ainda vai ser decidido. O governo jogou esse valor. Agora o Congresso Nacional vai medir a régua. Entendeu? Oi, Karine. Sugeriu, né? Uma sugestão do Exatamente. governo. Já falta um bom Exatamente. caminho. Agora o Congresso Nacional é que vai analisar os números para definir, olha, governo, talvez não seja isso aqui não, talvez seja um pouco mais baixo. E aí, politicamente, vai conversando para se definir um valor final. Promete ser uma briga, viu, Carlão, essa história, porque os parlamentares não vão ser muito amigáveis com o governo, porque dessa vez, nesse projeto aí, o valor dedicado às emendas parlamentares para o ano que vem vai ser menor. A expectativa era de que estaria destinado para os parlamentares, para as emendas, 45 bilhões para o ano que vem. Mas o que está escrito lá no projeto que foi encaminhado na sexta-feira pelo governo é 39 bilhões. É claro que os parlamentares vão mexer nessa parte aí, porque de besta só a gente. Viu? Então, claro que eles vão colocar a partezinha deles lá. Carlão e Karine. Cadu, traz pra gente os outros destaques, as rapidinhos do dia, Cadu. Bora lá de rapidinha, Karime e Carlão, essa semana vai ser moleza aqui na Câmara e no Senado, viu, aqui em Brasília. Não vai rolar esforço concentrado, a Câmara vai parar tudo, mas no Senado vai ter sessão com votação online, só com propostas que tem acordo, então tudo vai passar, não vai ter discussão, não vai ter debate nenhum. Tudo por quê? Por causa das eleições municipais. Mas, nos bastidores, Karime e Carlão, o clima tá tenso diante do possível anúncio do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre o indicado dele a sucessor do cargo. O mais provável é o deputado Elmar Nascimento, do estado da Bahia. Ele é líder do partido União Brasil, que é o partido de Saulo Viana, também do governador Wilson Lima, enfim. Mas antes disso, ele quer a bênção de Jair Bolsonaro. Ele quer, na verdade, o voto dos deputados da extrema-direita, porque a extrema-direita estava querendo colocar o seu candidato próprio, não estava apoiando ninguém. Se Arthur Lira apoiasse um candidato que fosse também o candidato de Lula, não iria apoiar. Então agora parece que houve um acerto. O Lula vai apoiar o candidato que Lira indicar,
né? Porque o Lula falou semana passada que não vai indicar ninguém, a exemplo de Dilma Rousseff, que ocorreu em 2016, ele não vai indicar ninguém que não seja indicação do presidente, porque vai dar impeachment lá na frente. Estranha essa história. Aí, agora, ele vai indicar, possivelmente, Elmar Nascimento pode ser o candidato de Lula, de Arthur Lira e de Jair Bolsonaro juntos. Mas vamos acompanhar, tem muito chão, mas tá no prazo aí, setembro é o mês que ele vai anunciar o seu candidato à sucessão. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada, Cadu, pelas informações. Boa noite, até amanhã. Valeu, Cadu. Valeu, gente, um abraço. Até amanhã. Tchau. 18 horas. Olha só, começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a influenza. Aqui em Manaus, a meta é imunizar mais de 432 mil pessoas do grupo prioritário, Karine. Carlão, e que grupo prioritário é esse? É composto por crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, mulheres no pós-parto até 45 dias, povos indígenas e idosos a partir de 60 anos. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Janaína Araújo. A campanha de vacinação contra a gripe faz parte da estratégia do Ministério da Saúde para a região norte do país. Os estados do norte passaram a ter um calendário diferenciado e a vacina contra a influenza é disponibilizada no último trimestre do ano, antes do início do período chuvoso, quando geralmente há mais casos de gripe. Nessa primeira fase, de 12 de setembro a 26 de outubro, devem ser vacinadas crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mulheres no pós-parto até 45 dias. Depois, será a vez dos povos indígenas, idosos a partir de 60 anos, além de outros 13 grupos prioritários recomendados pelo Ministério da Saúde. A meta é vacinar 90% dessas pessoas, ou mais de 432 mil pessoas. A Prefeitura de Manaus colocou 162 salas de vacinação à disposição desse público. Segundo a gerente de imunização da Censa, Secretaria Municipal de Saúde, Isabel Hernandes, alguns desses locais ampliaram o horário de atendimento. Essas 162, temos 6 que funcionam das 8 às 20 horas, de sábado das 8 ao meio-dia. E também temos uma que trabalha todos os dias, independente de ser domingo, sábado, feriado, das 8 às 17, que se chama Carme Nicolau, fica no Lago Azul, na Zona Norte. Alertamos principalmente as crianças de 6 meses a 5 anos, as pessoas de 60 anos e mais, os indígenas, gestante e puérpero. Procurem logo as unidades de saúde. Não deixe para a última hora. Quanto mais cedo você estiver prevenido, o inverno amazônico pode chegar e você vai estar protegido contra a influenza. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento oficial de identificação, CPF ou Cartão Nacional de Saúde, além de comprovante de inclusão no grupo prioritário. O Amazonas também contará com um dia D de mobilização contra a influenza, agendado para 28 de setembro. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,32% e fechou aos R$ 5,61. O euro fechou em queda de 0,18% e segue cotado aos R$ 6,21. O Bitcoin fechou desvalorizado em 0,03%, comercializado agora a R$ 331.604. O Ibovespa fechou em queda de 0,81% aos 134.906 pontos. E os brasileiros deixaram de resgatar R$ 251.809 em prêmios da Mega Sena somente de janeiro a julho deste ano, segundo a Caixa Econômica Federal. E o prazo para retirar prêmios de loteria termina 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo de 90 dias, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, que é o FIES. Agora 6h58. Mix. Os visitantes internacionais movimentaram 3,7 milhões de dólares, equivalente a 20,9 bilhões de reais no Brasil de janeiro a junho deste ano. E o valor é recorde para o período, pois ultrapassa o montante gasto no país no primeiro semestre de 2014, ano da Copa do Mundo aqui no Brasil. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. Mix.
Então agora nós vamos conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. O governo federal estima arrecadar 700 milhões de reais com a chamada taxa das blusinhas já esse ano. Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus decretam ponto facultativo na próxima sexta-feira, dia 6. Nadadora Carol Santiago conquistou hoje mais um ouro nas Olimpíadas de Paris e agora é a brasileira com mais ouros na história dos Jogos Paralímpicos. Reino Unido anuncia que vai suspender parte da exportação de armas para Israel. Agora 6h59, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Com a campanha eleitoral, fica claro que Manaus precisa de projetos e programas que a tornem mais justa, humana e democrática. Para isso, é preciso estabelecer uma relação de cumplicidade com o cidadão. As decisões devem ser tomadas de forma democrática e participativa. A cidade não é propriedade de ninguém em particular. Ela é patrimônio e responsabilidade de todos que aqui vivem. Cada cidadão tem direitos e tem deveres. A participação cidadã exige mais do debate eleitoral. O desenvolvimento sustentável com cidadãos felizes e prósperos depende da união dos esforços de todos os segmentos da sociedade. A internet deveria servir para aproximar o cidadão das lideranças e gestores públicos, possibilitar que o cidadão fale sobre as potenciais culturais e econômicos e também a sua exploração adequada. A prosperidade, a felicidade e a qualidade de vida na cidade só é possível com um novo modelo de gestão. Um modelo fundamentado no fortalecimento da autoestima do povo para que ele sinta-se corresponsável pelo seu destino. 18 horas. Karime, são 7 em ponto. Boa noite. Boa noite, um beijo. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.